tema é tempo de jejuar. Nunca, nesses últimos 50 anos, a igreja teve tanta necessidade de jejuar. E o grande problema é que nós não temos o costume de jejuar. As pessoas, entre elas eu, têm muita dificuldade com jejum. Porque, na verdade, a gente pode até pensar, de uma certa forma, que quem comanda a nossa vida é o estômago e não o Espírito Santo. Mas estamos vivendo tempos tão difíceis, que de uma forma ou de outra Jesus já havia falado e mencionado essa situação. Tempos tão difíceis de calamidade pública mundial. Não só calamidade pública mundial, mas choque de paradigmas. Dois paradigmas se chocando. Um paradigma conservador, que quer conservar, pelo menos no Ocidente, a cultura cristã, judaico-cristã, com seus valores espirituais, morais, éticos, estéticos, cosmovisionais, e um outro paradigma que vem afrontando esse velho paradigma, também conhecido como progressista. Esse novo paradigma que tem um teor globalista, ele então vem se chocando e tentando de todas as formas destruir o paradigma judaico-cristão. Então são momentos de grandes conflitos, grandes tensões, são momentos que nós estamos passando na beira do abismo. E é tempo de jejuar. Se nós não sabíamos jejuar, se nós não tínhamos a prática de jejuar, chegou o momento, porque eu não estou aqui tendo revelação, não estou aqui lançando profecia, mas eu estou dizendo que são tempos muito difíceis e que poderão piorar muito mais. Então, se nós não sabemos jejuar, se nós não jejuávamos, é tempo. Se nós não buscávamos a Deus como deve ser buscado, é tempo de buscar a Deus. E de buscar a Deus de todo o coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma. E isso com jejum, com humilhação diante do nosso Deus. Pois bem, vamos então ler o texto básico que se encontra em Marcos, capítulo 2, versos 18 e 19. E vamos pedir ao Senhor para nos ensinar a jejuar. Certa vez, os discípulos chegaram para o mestre e pediram para ele: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os seus discípulos. E Jesus então ensinou a orar. Mas nunca eles perguntaram: ensina-nos a jejuar, porque não havia necessidade de jejuar. O noivo, Jesus mesmo diz que quando o noivo está presente, não há necessidade de jejum. Mas dias virão, quando o noivo será tirado, em que vós jejuareis. Então, jejum está atrelado sempre a crise, está atrelado a momentos de crise. Sejam crises individuais, sejam crises
no país, na cidade, no mundo, enfim. Em Marcos 2, 18 e 19, diz assim: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Nesse tempo jejuarão. Notem que Jesus está falando que a igreja vai jejuar. No tempo em que o noivo for tirado. O noivo foi tirado quando morreu. Na cruz, eles ficaram desorientados, completamente desorientados. Então, foi tempo de tristeza, foi tempo de jejum. Mas o noivo ser tirado também pode significar o fato de Jesus ter ido e não estar mais presente fisicamente com eles. Então esse é um tempo que os seus discípulos terão que jejuar, principalmente em épocas de crise, perseguição. Mas vamos adiantar o assunto não, vamos trabalhando aqui aos poucos. Provavelmente é um estudo muito grande, terei que dividi-lo em duas partes, e no momento apenas tentando definir o que é o jejum. O que é o jejum? Algumas pessoas, elas falam assim: ah, eu vou jejuar da novela, parar de ver a novela. Será que isso é jejum? É claro que isso a pessoa está se abstendo de alguma coisa, mas é o jejum que a Bíblia está falando? Né? Há outros falam: ah, eu vou jejuar do celular por um dia. Está difícil, né, esse tipo de jejum, né? Jejuar do celular, né? O cérebro humano está ficando viciado no celular, na internet, né? A necessidade de ver várias coisas de uma vez só, de saber, de ficar por dentro. Isso está gerando um vício e uma dependência, é igual droga mesmo, né? Então, mas será que jejuar do celular é o jejum? Pois bem, eu fiz uma definição aqui que eu vou ler, pequenininha, para a gente então definir o que é o jejum. Então, é a abstenção total ou parcial da alimentação e outros apetites do corpo. Basicamente da alimentação, mas também de outros apetites. Jamais de outros apetites ou também da alimentação. Jejum sempre é abster-se da alimentação. Se não houver uma abstenção da alimentação, pode abster-se de qualquer outra coisa, de sexo, de celular, de televisão, do que for que não é jejum. Pode ser disciplina, pode ser um tipo de disciplina, mas não é jejum. Jejum tem que ter esse núcleo, abster-se da alimentação. E outros apetites são acessórios, ainda que corretos, com vistas a uma maior compenetração espiritual diante de Deus, a fim de se obter um objetivo concernente a uma situação pessoal ou social. Então, o jejum é uma abstenção dos alimentos e outros acessórios com vistas a uma maior comunhão com Deus, abertura para Deus,
um maior direcionamento do nosso espírito para Deus, com vistas a um objetivo. Você não ora com vistas a um objetivo? A oração, então, não é um canal, você faz uso dela para buscar alguma coisa. Também o jejum é esse canal que a gente faz uso para buscar alguma coisa, algum objetivo. Pode até ser que a pessoa, ela diga, eu não tenho nenhum objetivo, impossível não ter nenhum objetivo. Todas as vezes que alguém está jejuando tem um objetivo. Não, eu só quero ter comunhão com Deus. Esse é o objetivo. Então, há sempre um objetivo. Existe o jejum absoluto e o jejum parcial. O jejum absoluto é quando a pessoa ela se abstém de, além dos acessórios que eu falei, né, de televisão, internet, essas coisas, chamo de acessórios. Então, o jejum absoluto, quando a pessoa não come nem bebe por algum tempo. O jejum parcial é quando a pessoa apenas passa a água, só com água, só com água, só com água. Ok. Um segundo ponto importante é que o jejum está atrelado a tempos de crise. Ninguém jejua quando está alegre, quando está tudo bem, quando a vida virou uma bonança. Ninguém jejua. O próprio Senhor Jesus disse que o filho lhe seria tirado e então eles jejuariam. Então é no momento em que de crise, em momentos de luta, em momentos parece que a pessoa vai individualmente afogar, sufocar, é muito problema, é muita luta, é muita tribulação, isso do ponto de vista individual, ou em tempos de catástrofes, em tempos de grandes crises sociais, guerra, pandemia, tensões políticas, né, guerras frias, doenças. Então, são nesses tempos. Tempos de prosperidade, de festividade. Não se faz jejum em nenhum momento na Bíblia, nenhum momento. Agora, há um segundo aspecto do jejum, muito pouco falado, é que ele é praticado pela igreja cristã, do Novo Testamento, pela igreja apostólica primitiva. Ele é praticado sempre que se vai fazer algum tipo de missão ou que se vai tomar uma decisão muito importante relativamente à missão da igreja. Então, a igreja jejua antes de enviar um missionário, antes de tomar decisões muito importantes. Então, há esse aspecto aí do jejum no Novo Testamento. Ok. Pois bem, Deus ordenou, o terceiro ponto importante sobre o jejum aí. Deus ordenou ao povo de Israel que jejuasse uma vez ao ano, uma vez no ano. Mas na época de Jesus, os fariseus faziam 2 vezes por semana o jejum, sem qualquer ordem do Senhor. Não havia ordem para isso, então era algo deles. Eles faziam sem um mandamento. Houve outros momentos em que o povo jejuou, além do mandamento de Deus, especialmente em tempos de crise. A gente vê isso muito claramente no Velho Testamento, né? Em épocas de ameaça de guerra, épocas de pecado. Por exemplo, Davi, quando adulterou com Batseba, que ela teve o bebê dele, ele engravidou, ele cometeu tanta atrocidade, e ele ficou sem comer e sem beber, orando, a noite inteira orando, jejuando. E no outro dia o bebê morreu, ele levantou, lavou o rosto, comeu, pronto.
Então a gente vê assim, que no Velho Testamento o jejum está sempre relacionado aí com essa questão da crise. Alguns pontos, então basicamente o jejum, dois momentos em que ele é praticado, épocas de crise e épocas de consagração. A pessoa está querendo se consagrar, ter mais comunhão com Deus, se envolver mais, usava-se o jejum, usa-se no Novo Testamento. Épocas de crise, de pecado, de tragédia, de pandemia, de doença, de guerra, na vida individual, de crise na vida individual, casamento, enfim, empresa, usa-se também muito o jejum, né, na Bíblia. Alguns pontos importantes agora sobre o que nós devemos evitar. Tomar muito cuidado agora com o que eu vou falar aqui. O que precisa evitar em momentos do jejum? O jejum não pode ser uma meta. Ele não pode se transformar em metas. Por exemplo, faça o planejamento da igreja. Vamos incluir jejuns? Vamos. Então, sempre segundo sábado nós vamos jejuar. Não pode. Não pode fazer isso. Jejum não é planejamento, jejum não é, por exemplo, como nós fazemos planejamentos de uma cruzada evangelística, quantos folhetos nós vamos distribuir, quantas famílias nós vamos evangelizar. O jejum não é isso. O jejum não pode ser programado, né? Esse ano, todo segundo domingo nós vamos jejuar, todo segundo domingo, até o fim do ano. O jejum tem que nascer de uma angústia profunda no coração, em épocas de crise, ou em épocas de grande desejo de consagração. Talvez até dentro desse segundo ponto aqui, até possa se pensar, mas uma coisa programada não é muito interessante. O interessante é que o jejum seja algo que venha do coração. Vamos fazer um jejum aí para a consagração? Vamos. Mas não uma agenda que se programe, que se torne algo frio, algo obrigatório, que de repente, olha, segundo domingo, nossa, agora eu não estou com vontade de jejuar, né? Então a pessoa vai lá jejuar, mas assim, completamente averso ao desejo de jejuar. Enfim, o jejum precisa partir do coração, tanto do ponto de vista da crise quanto da consagração. É necessário que parta do coração. Então, por isso, evitar de transformar jejum em metas. E ele também não pode ser um fim em si mesmo. Vamos então jejuar. Mas por que nós vamos jejuar? Não, jejuar por jejuar. Não deve acontecer isso. Sempre tem que ter uma causa. Eu vou jejuar porque eu estou muito angustiado. Nós vamos jejuar porque estamos atravessando uma pandemia. Eu vou jejuar porque eu estou com uma crise muito grande na vida familiar. Então sempre tem que ter uma causa que angustia, ou um desejo profundo de se aprofundar em comunhão com Deus. É preciso ter uma ou outra, ou as duas juntas. Então o jejum, ele deve ser um meio para se atingir um fim. O jejum é canal, é um meio de se atingir um fim. Notem bem, eu não uso a oração como meio. Eu estou, por exemplo, orando por pessoas que estão no hospital, pedindo para que essas pessoas que estão com Covid, estão entubadas, que essas pessoas melhorem. Então, eu estou fazendo uso de um meio, que é a oração, com vistas a um fim. E tem uma causa. Qual é a causa? A angústia de ver essas pessoas doentes. Eu estou orando, usando o meio, a oração, para atingir um fim, com a finalidade de que eles sejam curados. Se vão ser curados ou não, isso eu não sei. Mas eu estou orando. Então, o jejum também é um canal. Eu vou jejuar porque há uma causa, eu estou muito angustiado. Qual é o fim disso?
é que Deus deu o livramento. Então, o jejum, ele deve ser um meio para se atingir um fim. Então, não devemos vincular jejum a nenhum calendário, né? Dia de jejum, senão a coisa fica mecânica e não é o jejum que nasce da angústia da alma e nem do anelo da alma por maior consagração. Então é importante notar isso. Outra coisa é mecanizar o resultado do jejum. Muito cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque alguns dizem que durante o jejum aconteceu isso, eu vi isso, eu senti aquilo, então eu quero que todo jejum que aconteça comigo, eu vou fazer isso, o jejum, para acontecer o que aconteceu com o outro. Pode ser que eu vou jejuar, não vai acontecer nada, não vou ver nada, não vou sentir nada, eu vou apenas entender a palavra de Deus, o sentido dela, porque é preciso que o jejum, basicamente, ele tem 3 características que eu vou falar agora, né? Mas, então, não posso mecanizar as coisas. É tipo, por exemplo, quando eu fui salvo, aconteceu, eu senti isso, eu chorei, o céu abriu, eu vi isso, eu vi aquilo outro. Aí eu quero que todas as pessoas que são salvas, eu acho que todas as pessoas, para provar que realmente foram salvos, elas tenham que ter passado pela mesma experiência que eu passei. Não é assim. Deus age com cada um de uma forma diferente, segundo a estrutura de cada um, segundo uma série de características pessoais de cada um, que Deus age com eles. Então, cuidado para não mecanizar. Nunca jejuar para elevar o seu ego. Eu vou jejuar para ter muito poder, para então mostrar para o pessoal que eu sou um homem poderoso. Muito cuidado. Esse não é jejum de Deus. Não deve ser feito para obtenção de saúde física. Aí eu vou jejuar e vou jejuar para ter saúde física, mas perde todo o aspecto espiritual. Eu estou jejuando ali para ter saúde física. Então, você pode até fazer jejum para obter saúde física, que é excelente. É muito bom passar algumas horas, quem sabe um dia, 2, só tomando água para desintoxicar, lavar as células do seu corpo toda, os órgãos. Isso já está mais do que comprovado que esse jejum ele é extraordinário no sentido de benéfico para a saúde. Isso aí não se discute. Mas eu não posso jejuar só com isso na minha mente. Por quê? Porque não é um jejum espiritual. Todo jejum espiritual tem consequências de benefício para a saúde. Mas nem todo jejum tem benefícios espirituais, porque eu posso só estar na minha mente assim, vou perder aquelas dobrinhas, vou emagrecer, o jejum todo, está orando, mas está pensando a alegria é perder as dobrinhas, os pneuzinhos, emagrecer, está orando, está cantando, está louvando, mas está totalmente voltado para o corpo, para a beleza física e para a saúde. Então, nesse sentido, não deve acontecer isso. Uma outra questão importante, o jejum não prova a verdadeira espiritualidade. Notem que muçulmanos jejuam, pessoas de outras religiões jejuam também, não são só cristãos que jejuam, não. Então jejuam muito mais. Vejam bem que há budistas, há confucionistas, há muçulmanos que jejuam muito mais do que cristãos. Tem muito mais experiência com jejum do que cristãos. Então, é preciso que a gente verifique isso, que não prova verdadeira espiritualidade. Ok. Também não prova maturidade espiritual. Não prova.
posso julgar uma pessoa porque ela não jejua e não gosta de jejuar e julgar que ela não é salva por causa disso, ou ela não é madura espiritualmente, não tem vida com Deus por causa disso. O jejum não prova verdadeiramente que eu tenho vida com Deus. Não é uma prova cabal. O Velho Testamento está cheio de exemplos de jejum, 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 jejum. E a gente vai ver aqui, por exemplo, lá em Isaías 58, o que Deus fala lá do jejum daquele povo lá. Pois bem, mas só algumas observações para a gente continuar. E o jejum nunca deve ser feito como barganha. Jejum é meio de graça. Veja bem, eu sempre comparo o jejum, eu sempre comparo a oração com uma torneira. Você está com sede, você vai lá, abre a torneira, que é a oração, e a água da graça vem na sua vida. A graça vem de outras maneiras também, mas esse é um meio de graça. A oração é a torneira. Sempre que você ora, você está abrindo. Então está descendo graça. Alguma coisa está vindo para a sua vida no sentido da graça de Deus. O jejum também é uma torneira. Quando você jejua, você está desintoxicando o seu espírito dos ruídos do mundo, das preocupações do mundo, das loucuras do mundo, das angústias do mundo, dos problemas. Por isso é que o jejum ele precisa ter 3 questões importantes que eu fiquei de falar. Primeiro, separação de tempo e espaço. É extremamente importante, embora nem sempre dê para fazer isso, que você procure um lugar, quem sabe um sítio, um lugar que não tem telefone, um lugar que não tem contato, um lugar que não tem ruídos, um lugar tranquilo, para você jejuar ali. É uma separação de tempo e espaço. Jesus foi para o deserto, ou às vezes subia os montes para jejuar. Ficava lá. Não tinha ninguém para interferir. Porque se você está jejuando num lugar que a sua mente está ligada ao cotidiano, aos problemas, você não vai jejuar. Você não vai ter aquela volta completa para Deus. Você esquece de tudo e de todos e você está ali compenetrado somente nas coisas de Deus. Você e Deus. Seu espírito está completamente aberto para o Espírito Santo. Nesse processo de detox, nesse processo de desintoxicação da alma, do ser, diante de Deus. E recebendo ali tudo que Deus quer te trazer, quer te falar. Você tem muito mais condições de ouvir a Deus, de entender, de discernir, de perceber o que Deus está falando. Bom, então, primeira separação. Segundo característica, jejum é um tempo para orar. Eu não posso, eu estou jejuando, mas estou vendo televisão. Eu estou jejuando, mas eu estou na internet, divertindo a minha mente, voltado completamente para coisas terrenas. Jejum é hora de olhar para o alto, voltar-se plenamente para o alto. Então a oração tem que fazer parte desse momento, e a leitura da palavra também. Eu ainda incluiria, junto com a oração, na característica da oração, os louvores, cânticos. A palavra é o terceiro, a meditação, a reflexão na palavra. Não podem, essas 3 características do jejum não podem faltar. Separação de tempo e espaço, tá? Oração, louvores, cânticos, confissões de pecado, exaltação, leitura e meditação, reflexão na palavra. Para que haja um jejum, é preciso que essas 3 coisas façam parte do processo. Então, nós vimos aqui, cuidado,
questões que devemos evitar. Primeiro, não transforme jejum num calendário religioso. Não transforme. Jejum não pode ser algo mecânico, pré-datado. Não é assim. Jejum não é isso. Jejum tem que nascer da angústia da alma. Jejum tem que nascer do anelo por querer fazer. E segunda coisa que vimos, não mecanizar o jejum. O que aconteceu com o fulano que viu o anjo, o outro lá sentiu isso. Não quer dizer que eu vou ver, que eu vou sentir, não. Deus trabalha com cada um de acordo com a estrutura da pessoa. O terceiro ponto que a gente viu aqui, nunca jejuar para elevar o ego, para se mostrar espiritual para os outros. O outro ponto que a gente viu, nunca fazer o jejum da saúde física em momentos de jejum espiritual, né? Não devemos fazer isso. Outro que nós vimos, jejum não prova que alguém é verdadeiramente nascido de novo. Não prova. Isso não é prova cabal. Então nós não podemos medir por aqui, mas pelo fruto moral que se vê, pelo fruto moral e pelo fruto da escala de valores da pessoa que se vê se alguém nasceu de novo. E por último a gente viu que o jejum não deve ser barganha com Deus. Eu vou jejuar para merecer isso. Jamais. Eu vou orar mais para merecer isso. Nós não merecemos absolutamente nada. Tudo que vem de Deus vem de graça, por graça, mas por intermédio de Jesus. Por intermédio de Jesus. Jesus é que mereceu todas as bênçãos que nós recebemos. A nós, elas vêm pela fé e de graça em Cristo Jesus, ok? Então, de porte dessa introdução aqui, a gente precisa observar com respeito ao jejum. Primeiro, algumas observações. Ele deve ser feito espontaneamente, nunca imposto. Eu já falei alguma coisa, pré-programado. Espontaneamente. Deus, não existe mandamento na Bíblia para jejuar, senão no Antigo Testamento uma vez, no ano. Não houve mandamento, jejuar, orar existe. Bater, abrir-se-vos-á, pedir, dar-se-vos-á, orar sem cessar. Está cheio de mandamento para orar. Mas para jejuar não tem mandamento. Você não encontra no Novo Testamento nenhum mandamento para jejuar. Porque Deus quer que isso seja da alma, espontâneo. Então, o jejum precisa ser espontâneo e não... outra coisa, Deus não vai amar menos quem não jejua. A graça de Deus não vai ser menor sobre a vida de quem não jejua, não. Então, a graça, ela vem, não é porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu congrego, porque eu entrego dízimo, não. Eu faço essas coisas como consequência da graça. Agora, se alguém não jejua, não gosta de jejuar, e não quer jejuar, a graça que Deus derrama sobre a vida dele está na mesma proporcionalidade. O que ele está perdendo de não fazer, aí é outro assunto. Né? Nós sabemos quanto poder é liberado através do jejum, quanta comunhão, quanta limpeza, quanto a limpeza da mente, a percepção de Deus, das coisas de Deus, que esse canal pode desintoxicar a nossa alma, completamente intoxicada com as notícias, com as angústias, com as coisas horríveis. Quantas castas são quebradas, cadeias, mas eu vou falar mais sobre isso lá na frente. Pois bem, então o jejum, primeira observação, tem que ser espontâneo. Segundo, deve ser impelido pelo Espírito Santo. É o Espírito que deve nos impelir a jejuar. Assim como o Espírito impeliu Jesus para o deserto.
Então isso tem que vir lá do fundo, aquela sensação de que Deus está me empurrando para fazer isso. Eu não sei se você já sentiu essa sensação, como se Deus estivesse dando um empurrãozinho, né? Em terceiro lugar, outra observação é que ele deve ser um meio para se atingir um fim diante do Pai e pela graça de Deus. Praticamente eu já falei isso, né? Qual é a importância do jejum? Agora que a gente vai entrar no mérito. Qual é a importância do jejum? Na Bíblia, os homens jejuaram para vencer guerras, batalhas, lutas e para desfazer-se de empecilhos. Ok? Em ocasiões de guerras, lutas, ou empecilhos que estavam na frente, que não saíam de jeito nenhum, a coisa não desamarra de jeito nenhum, a coisa está presa, não vai para frente de jeito nenhum. Os homens bíblicos, eles jejuaram. A gente vê lá em Juízes, vamos ver se é Juízes mesmo? Juízes, lá em Juízes 20, versículo 26. Juízes 20, 26. Vamos ver aqui no Velho Testamento. Vamos lá. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel e choraram e estiveram ali perante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde. E perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. Muito bem. Se você vir o contexto aqui, foi o traje que que fizeram com aquela mulher lá do levita, né, da concubina dele. Abusaram da mulher e até ela morrer. Então, eles jejuaram. Jejuaram naquele dia lá. Era uma grande crise, um grande problema. Houve ali até guerra naquele momento, né? Então jejuaram e choraram. Segundo lugar, importância do jejum. Jejuar, bom, com respeito a esse primeiro lugar aí de guerra, de luta, né? Muitas vezes na vida pessoal, muita guerra, muita batalha, muita luta espiritual, ou mesmo até conflito com pessoas e situações estranhas que acontecem na vida, muita choque com as pessoas se chocando com a gente, é uma coisa estranha que acontece. Momento de estar chorando diante de Deus e jejuando como esse povo fez aqui, né? Aqui houve praticamente uma guerra civil aqui entre os cidadãos de Israel contra eles mesmos. E muita gente morreu. Esse povo aqui vai buscar o Senhor e jejuaram diante de Deus. Pois bem, aqui em segundo lugar, jejuar para se obter um milagre. Sim. Será que nós podemos jejuar para obter um milagre? Sim. Às vezes é uma pessoa que está entubada, uma pessoa que está com câncer. E eu sempre falo essa questão aqui da oração da vontade de Deus, né? Que já tem gravado no YouTube aí, pode procurar a série de estudos sobre oração que eu fiz. Pessoas que a oração deles, no momento desse, é essa aqui, ó. Senhor, seja feita a tua vontade. Deus vai fazer a vontade dele, pode ter certeza. Deus vai fazer a vontade dele. Mas essa oração, para mim,
na maioria das vezes, a maioria esmagadora das vezes, é de gente preguiçosa. É gente que não quer bater, que não quer buscar, que não quer gastar tempo em oração, que não quer jejuar, não quer passar por essa luta. É como se ele estivesse dizendo, ó Deus, ó, tá aí com o Senhor resolve. E a oração a gente sabe que muitas vezes nós vamos ter que nos envolver. Passar semanas, meses, até anos orando, buscando. Então, mas Jesus deu exemplo lá e falou, seja feita a tua vontade, não a minha. Sim, Jesus falou, mas Jesus sabia a vontade de Deus. Jesus sabia que a vontade era a cruz de Deus, era a morte dele. Então ele fala, Senhor, eu me entrego à tua vontade. Isso aí é outra coisa. Agora, se um indivíduo que sempre ora assim, seja feita a tua vontade. Se ele chega para você e diz assim, olha, eu estou orando assim porque eu passei um tempão orando a Deus e Deus me mostrou a vontade dele. Então eu estou dizendo para ele, seja feita a tua vontade é melhor. Aí é outra coisa. Agora o indivíduo que você pede para orar por alguém que está passando por uma dificuldade tremenda, ele faz uma oraçãozinha, ele não consegue ficar 5 segundos diante de Deus orando. Me lembro aqui, quando Jesus estava lá no Getsemane, passando por toda aquela crise psicológica e espiritual interior, aquela dor horrenda, aquela angústia, e ele volta, chama os discípulos para ficarem com ele, para fazerem companhia, porque estava se sentindo sozinho diante daquele terror, daquele vagalhão de ondas que viriam sobre a vida dele, do terror, do mal. Quando ele chega lá, ele afasta um pouquinho para orar, que ele volta, está lá os discípulos lá, roncando. E ele acorda, será que vocês não podem ficar nem uma hora acordados? Tem gente que não consegue ficar 5 segundos diante de Deus orando. Então ele fala assim, quer saber? Seja feita a tua vontade. Isso é oração de preguiçoso. É gente preguiçosa que ora assim. Pois bem, eu estou dizendo aqui que jejuar para se obter um milagre, sim, podemos. 1 Samuel, a gente tem exemplos bíblicos, são muitos exemplos bíblicos. Por exemplo, 1 Samuel, no capítulo 1, versos 6 e 7. Todo mundo conhece essa história, a história da Ana, que pedia a Deus para ter um filho. 1 Samuel, capítulo 1, 6 e 7, que diz assim, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a mata. E assim o fazia ele de ano em ano. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Chorava e não comia. O que quer dizer isso? Se abstinha da alimentação. Há alguma dúvida de que Ana era uma mulher que jejuava para ter um filho? Eu não tenho nenhuma. E ela chorava onde? Senão diante do Senhor. Amargamente chorando e sem comer diante do Senhor. Podemos sim orar. Como eu oro, veja bem, para a gente não confundir, como eu oro para que haja um milagre, a oração que é um canal, o jejum também, eu jejuo buscando um milagre através do jejum, um canal. O jejum não é para merecer o milagre, para trocar, eu vou jejuar para merecer isso, sem nenhuma ideia de merecimento, está fora de questão, fora de âmbito. Mas sempre como um meio de graça, buscando um objetivo, como eu tenho falado, desde o princípio. Com respeito ao jejum, é uma forma de nos humilharmos diante de Deus. Uma forma de nos humilharmos. 1 Samuel 7, versículo 6.
Vamos ver lá então. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, porque, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Vamos ver esse texto aqui, parece que não tem nada, né? 1 Samuel 7,6, não tem nada a ver com... Deixa eu ver aqui se tem no 8. Não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus, para que nos livre da mão dos filisteus. Não. O texto aqui está fora de contexto. Não tem nada a ver, não. Muito bem. Entretanto, o jejum, o principal motivo do jejum é humilhar. Toda vez que os judeus jejuavam, eles tinham o hábito de colocar um saco por cima da roupa, jogavam cinza na cabeça, tiravam o sapato, ficavam descalços e ali ficavam no chão. Passavam dias vestidos de sacos e Deus muitas vezes falava: eu tenho visto fulano se humilhando na minha presença. Humilhação. O jejum é uma forma de nos humilharmos diante de Deus. O jejum também, ele foi utilizado na Bíblia para buscar intervenção e misericórdia divina em alguma situação muito complicada. 1 de Reis, capítulo 21, versículo 27. 1 de Reis 21, 27. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Notem bem, olha aí, lá Acabe, rei do norte, né, de Israel, do reino de Israel. Elias vai e mostra a Acabe o mal que vai acontecer por causa da vinha de Nabote, né, que ele fez uma coisa suja lá com Nabote, e ele começa a jejuar. Elias começa a jejuar. Acabe, né? E aí o versículo 29, Deus fala com Elias, olha que interessante, olha, não viste que Acabe se humilha perante mim? Olha aí, a humilhação do jejum. Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Era um mal que viria sobre a casa do rei, sobre o reino do norte, mas ele se humilhou diante de Deus. Então, a gente pode ver aqui que Deus interviu e o próprio Deus não quis derramar a desgraça sobre a casa de Acabe naqueles dias. Ficaria para o futuro. Mas Acabe ficaria livre dessa desgraça. Também a gente vê que o jejum foi feito na Bíblia quando buscavam ajuda e proteção. Por exemplo, no segundo livro das Crônicas de Israel, no capítulo 20, no versículo 3, segunda de Crônicas 20, versículo 3, você pode ver, você pode constatar lá o que eu estou falando aqui. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Josafá teve medo, não é isso? Se você ler aqui o contexto, você vai ver que os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para pelejar contra Josafá. E avisaram a Josafá, vem uma grande multidão aí, armada, os exércitos, e Josafá teve medo.
passou a jejuar. Então, o jejum também foi feito na Bíblia com o objetivo de ajuda e proteção. Também o jejum foi feito no momento de intercessão pelo povo de Deus. A gente pode ver isso lá, Neemias, capítulo 1 e versículo 4. Capítulo 1, no versículo 4. Tendo eu, Neemias, ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, e vai aqui intercedendo pelo povo. Foram levar notícias para Neemias na corte persa, e Neemias então chora, e alguns dias ele jejua orando a Deus pelo seu povo, né? É o caso de estar jejuando pela família, pelo filho rebelde, o filho que está mexendo com drogas. É o caso de estar jejuando pelo povo do coração duro que não quer aceitar Jesus. É esse caso aí, por exemplo. Também jejuaram por vitória. Algum conflito que não está sobressaindo, a coisa não sai, a coisa está amarrada, a coisa está presa, não vai para frente de jeito nenhum, e são meses, são anos, houve caso de jejuar para quebrar e ter vitória. Aí a gente pode ver isso aqui em Esdras, capítulo 4, versículo 16. Já está em Neemias, é o próximo livro. E diz assim: vai ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E esse é o jejum absoluto, nem comer, nem beber, né? E eu e as minhas servas também jejuaremos. Aliás, não é Esdras, perdão, é Esther. Estão lembrados daquele caso lá que fizeram uma armadilha para matar todos os judeus lá na corte persa, pós-babilônica, né? Pós-babilônica. Então ela fala: olha, eu vou lá conversar com o rei. Eu sei que se a rainha entrar na presença do rei na cultura persa e não for chamada, ela pode até morrer. Então orem por mim aí, não comam, não bebam e jejuem 3 dias. E eu vou lá, eu vou entrar. Se eu morrer, eu morro. Se eu não morrer, eu peço ao rei. Então, atentem como que é importante. Quando você tem uma missão muito importante, mas muito perigosa também, como é importante que alguém esteja jejuando e orando por você. Ela também se coloca no meio, né? Porque tem gente que fala: olha, jejua por mim, mas eu mesmo não jejua não. Mas ela fala assim: olha, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Isso aqui é importantíssimo. O jejum que agrada a Deus. Qual é o jejum que agrada a Deus? Isaías 58. Isaías 58. Isso aqui é muito importante, do verso 6 a 8. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu e o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Notem bem que o jejum, ele tem que ser resultado de uma vida cheia do amor cristão. Não adianta um jejum de
Aí eu fiquei 15 dias sem comer nada, eu fiquei 15 dias só orando, só buscando, eu vi anjo, eu ouvi isso, eu tive visão, foi uma bênção, mas quando chega em casa, é um demônio com a esposa, com os filhos ou com o marido. Não tem um pingo de amor com a família, não tem um pingo de respeito para com os pais, é grosseiro, respondão, desobediente. Quando chega no trabalho é rebelde para com o patrão, caloteiro, mentiroso, fofoqueiro. Aqueles 15 dias ali, para Deus, não tem importância nenhuma, é isso que Isaías está falando. O jejum tem que ser uma consequência de vida que você tem diante de Deus, diante de tudo. Então o jejum seria aqui um acessório, um adendo a tudo isso que você já pratica. Agora, não adianta nada fazer jejum e ter esse tipo de vida aí, baseado na mentira, na sensualidade, nisso, naquilo outro. Não adianta, Deus está falando com Isaías. Porque o povo de lá jejuava sim, jejuava pesado. Mas chegava no comércio, adulterava o peso para ganhar dinheiro, para roubar, escravizava, não perdoava uma dívida, tornava a pessoa escrava por causa de uma dívida, adulterava, traía, mentia, era grosseiro com as pessoas, desobediente aos pais, infiel. Esse tipo de jejum não tem valor nenhum. Também na Bíblia, o jejum foi feito como forma de arrependimento. Vamos ver que livro é esse que eu coloquei aqui, que eu não estou entendendo. Esse aqui eu vou pular. Será que é Jeremias 3:5? Deve ser Jeremias, deixa eu ver aqui. Começa com J. Isaías. Deve ser Jeremias 3:5. Jejuaram como forma de arrependimento. Vamos ver. Não é. Ou é Jonas? Não é Jeremias, não. Vamos lá para Jonas. Ezequiel, Abacuque, Miqueias, então, vamos lá em Jonas capítulo, qual que é? Capítulo, vamos ver se é Jonas mesmo, né? 3:5. Ah, sim, é Jonas mesmo. 3:5 diz que os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, até o rei, até os animais. Todo mundo jejuou, como forma de arrependimento, porque Deus enviaria uma grande destruição sobre aquela cidade e eles se arrependeram com jejum. Alguém jejuou pedindo sabedoria a Deus. Alguém jejuou, mas não jejuou para ter sabedoria. Alguém estava jejuando e durante o jejum pedia sabedoria a Deus, que é Daniel 9, versículo 3. E aqui está um que jejuava mesmo, Daniel 9:3, que diz: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Bom, gente, o horário já está indo muito longe. Eu não vou ler os textos bíblicos aqui para frente, não. Só vou falar em que ocasiões jejuaram, né? Jesus jejuou em tempos de lutas espirituais. O próprio Senhor jejuou, não só os 40 dias, mas jejuou a vida dele toda foi de jejum. Jesus recomendou o jejum. Recomendação dele, não é uma ordem, mas é uma recomendação dele. O jejum, esse aqui eu preciso ler.
Jesus disse que ele é muito importante na destruição de fortalezas. Então, vamos abrir um parênteses. O jejum e a oração mudam a Deus? Quando eu jejuo e oro, a mente de Deus muda? A disposição de Deus muda? Se ele ia fazer isso, ele fala, não vou fazer mais, vou fazer aquilo? Não. Deus é perfeito. Deus não tem variação de mudança. Quem muda somos nós. Tanto a oração, a leitura da palavra, o jejum, qualquer outro meio de graça, quem muda somos nós. É a nossa mente, a nossa percepção, a nossa maneira de ser. Então, Jesus está falando que o jejum, quando nós jejuamos, fortalezas são quebradas. É muito comum, mesmo uma pessoa sendo crente, um verdadeiro servo de Deus, ela não pode ser possuída pelo diabo, mas ela pode ser amarrada e enganada, presa, pode cair num laço do passarinheiro, num tipo de um determinado vício, fraqueza, e o jejum tem muita importância nessa hora. Lá em Mateus 17, 21, Jesus nos dá essa informação, aquele texto clássico lá, de que essa casta só se vence com jejum e oração. Mateus 17, 21. Eu vou ler esses demais, eu vou só citar ocasiões em que o jejum foi observado. Diz assim: mas essa casta não se espelha senão por meio de jejum e oração. Há alguns tipos de fraquezas, alguns tipos de laços, de demônios, que são vencidos somente com jejum e oração. Mas mais na frente Jesus falou que é pela fé que eles são vencidos. Mas é porque quando a gente está jejuando, a fé se robustece. Então o jejum é feito para robustecer a fé, para enfrentar esse tipo de casta. Usado para destruir fortalezas. Homens e mulheres tinham essa prática contínua na vida delas, lá em Lucas 2,37. Fazia parte da igreja apostólica, Atos 13, 2 e 3. Paulo jejuava com regularidade, segundo aos Coríntios 6, 5 e 11, 27. Quando jejuar, para encerrar o nosso estudo? Quando jejuar? Em tempos de provações muito pesadas, de tribulações, Mateus 4, 2. Quando não sabe qual decisão tomar, está na dúvida diante de uma encruzilhada, de uma grande decisão na vida, importante orar, Daniel, e jejuar, Daniel 9, 3. Quando estiver se sentindo vulnerável, fraco, parece que vai afogar, afundar, Jeremias 36, 9, Ezequiel 8, de 21 a 23. Quando precisa destruir fraquezas na vida pessoal, Mateus 17, 21, castas, demônios. Quando a situação parece impossível de se vencer, os inimigos são muito fortes, Ezequiel 9, 31. Quando se deseja a defesa e a interferência de Deus, 1 Samuel 1, 12. Quando pastores iniciam o ministério, missionários são enviados, Atos 13, 2 e 3 e 14, 23. Quando se busca avivamento e crescimento espiritual, Joel 1, 14, Joel 2, 12. Em tempos de calamidade pública, ameaça de guerra civil, ameaça de pandemias, doenças, também se usa o jejum. Eu quero agradecer a todos pela participação e desejo que nós, como eu disse na introdução, nós não temos o hábito de jejuar, mas é tempo de jejuar. Mas não precisa de ser profeta, de ter revelação para ver que as coisas não estão caminhando bem do ponto de vista da pandemia, né? O vírus, agora uma nova cepa, provavelmente outras cepas virão, e também
os conflitos de paradigma conservador e paradigma progressista, isso tem gerado muita tensão. É tempo de jejuar. Vamos jejuar. Vamos buscar o Senhor por nossas vidas, famílias, por nossa pátria. Amanhã, de toda semana, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, uma palavra de conforto, ânimo para as pessoas atravessarem essa crise. 7h30, café com oração. Se tem sido uma bênção na sua vida esse programa, compartilhe com a sua lista de amigos do WhatsApp. Compartilhe o link. Muita gente tem agradecido. Tem gente que tem compartilhado com vários amigos porque sabe que eles estão passando por esses momentos difíceis. São mensagens confortadoras, animadoras e que trazem muita esperança. Compartilhe com a sua lista de amigos. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.